Primeiro jogo na competição fora de casa, uma excelente vitória, 3 pontos. Agora é partir para jogar contra o Maringá, Claudinei. Boa noite a você, boa noite a todos aí. Nossa equipe sempre se mostrou uma equipe muito forte fora de casa, né, como visitante. E a gente comentava isso até antes da reestreia de Londrina no VGD, desse novo momento de estar jogando no VGD, que a gente, com a força do VGD, se nós conseguimos ser bons, se conseguíssemos ser bons mandantes, nós como visitantes sempre faríamos a diferença, porque a nossa equipe não muda a maneira de jogar fora de casa, a gente joga da mesma forma em casa e fora. Então a gente fez o dever de casa no VGD, vencemos, e agora fora de casa a gente fez um jogo difícil, um jogo equilibrado, né? Não foi um jogo fácil, apesar de a gente ter vencido por 2-0, foi muito difícil, mas a equipe soube suportar, no momento que não está melhor na partida, suportar um pouco a pressão do adversário, e quando teve melhor, fazer 2 gols, podia ter feito mais. Então acho que foi uma vitória merecida, em que pese algumas oportunidades criadas pelo Floresta, boas defesas do Luiz Daniel, trabalhou bem no jogo, mas acho que a gente mereceu a vitória pela luta de todos, pelo empenho, e mais uma vez mostramos a força do elenco, né? O Cariús entrou no lugar do Pablo, que a gente destaca, o Cariús correu muito, batalhou o jogo inteiro, substituiu muito bem o Pablo, os meninos que entraram no segundo tempo, Iago Lincoln, já entrou no lugar do Caio, que estava com o amarelo, entrou bem. O Caio Rafael entrou, fez o gol, os 2 extremos estrearam bem, o Souza estreou também bem. Se lançar 3 jogadores, estrear 3 jogadores no jogo fora de casa, um jogo difícil, é porque a gente realmente confia no elenco e deram uma resposta muito positiva pra gente. O Claudinei, foi um jogo muito físico, né? A gente percebeu isso, um adversário forte fisicamente falando, 3-5-2, esquema diferente, e o time sabendo fazer essa leitura. Na tua avaliação, o que foi determinante dentro do jogo para a equipe sair com o resultado positivo? Cara, eu acho que o de sempre nosso, né? É não parar de correr, é batalhar por todas as bolas, disputar todo o lance. É entender que às vezes no jogo você não vai estar bem, mas você não pode baixar a guarda, não pode diminuir o ritmo. Mesmo quando você está em dificuldade, você tem que estar competindo. Como você falou, a equipe joga com uma linha de 5, né? Nós temos um ataque rápido, que ataca espaço. Quando a linha de 5 diminui os espaços para fazer infiltrações. A gente começou a entender o jogo, no intervalo a gente deu mais algumas orientações ali. Mas entendemos bem o jogo, apareciam alguns espaços entre zagueiro e lateral, entre zagueiro e zagueiro, tanto que o João teve uma boa leitura e achou o passe no Cariús dentro da área ali, no lance do primeiro gol, que quando se abriu a janela ali, achou o passe, a gente conseguiu, o Cariús finalizou e o Iago fez um rebote. Então assim, a nossa equipe tem competido muito, né, cara? A Série C é um campeonato de jogo físico realmente, a gente está pronto para esse jogo, até talvez mais que o ano passado por característica, nós temos um elenco fisicamente talvez mais forte que o do ano passado. Então a gente, quando faz as trocas, vem entre o Souza, que é um cara com uma boa imposição física, e o Lincoln sempre entrando bem, os meninos de beirada entraram correndo para descansar o Iago, o Teles e o Henrique. E assim a gente vai, cara, jogo a jogo, toda humildade de sempre, né, não achando que tá tudo certo, procurar o que a gente errou nesse jogo, tem muita coisa para corrigir, nas vitórias também. Não esperar errar para corrigir, né, corrigir nas vitórias, para que a gente sofra o mínimo possível na competição e consiga atingir o mais rápido possível uma pontuação que nos dê classificação. Dentro dessas correções, Claudinei, até que você já faz uma projeção para a Série C, o time tem criado muitas oportunidades de ataque, mas muitas vezes não tem conseguido convertir todas, né, essas oportunidades. É algo que é um ajuste fino, pensando nesse time na Série C? Isso é jogo a jogo, né? Às vezes vai ter jogo que a gente faz um gol de fora da área, que ninguém espera, e tem jogos que a gente entra na área, como o Henrique fez uma baita jogada, deu o toque certo, a bola bateu na trave, né? E eles também tiveram chances, o Luiz fez grandes defesas, tiveram a bola no travessão no segundo tempo. Eu acho que faz parte, assim, a gente criar é o mais importante, a gente criar, lógico, o mais importante é o gol, né? Mas sem criar a gente não faz gol. Se criar uma chance para fazer um gol é difícil. Então, você precisa de 4, 5, 6 chances para fazer um gol, e a gente tem criado bastante. E mais do que isso, tem tentado o gol, né? A gente tem tentado, tem sido um time agressivo quando tem a bola. Sem a bola a gente se cuida, mas com a bola a gente tem atacado espaço, tem finalizado, tem feito os cruzamentos para a área quando tem que fazer. Então acho que o momento é disso aí, da gente entender, estudar, ver as finalizações. Eu acho que nenhum gol que a gente perdeu foi por displicência. A gente tomou a decisão certa, finalizou e não fizemos o gol. Então é manter esse padrão aí desse jogo fora de casa, o jogo que nós fizemos em casa, para que a gente possa, no próximo sábado, em frente ao Maringá, ter um jogo clássico que é importante para o torcedor, importante para a gente também. Estamos na liderança provisória da competição, vamos ver como é que vai ser o jogo do Maringá, procurar no próximo sábado manter a liderança. E aí, a avaliação que você faz das estreias desses jogadores, e principalmente do Cariús. Cariús estava no banco, entrou no último jogo, no segundo tempo, na decorrer da partida, e hoje jogou o tempo todo. Cara, o Cariús, eu nunca tinha trabalhado com ele, tinha jogado contra, né? Eu via muito o Cariús como um cara de área, um cara de presença de área, de último terço. E me surpreendeu muito positivamente o dia a dia do Cariús, é um cara que está competindo muito. Hoje ele correu, acho que, 11 km aí no jogo, 10 km e pouco no jogo. Um atacante correr tudo isso, um centroavante correr tudo isso é difícil.
Então ele me surpreendeu pela pegada que ele está tendo, pela disposição, tanto que ele está competindo, porque a qualidade dele, que ele vai fazer gols, a gente já sabe. Hoje por um pouquinho não fez, mas vai fazer os gols, vai nos ajudar. Então eu sei que é um jogador conhecido aqui de vocês, o Cariús, né? É aqui do estado, e é um cara que está nos ajudando bastante. As outras estreias também estou muito satisfeito. O Souza eu já conhecia, já trabalhei com ele, já foi até uma indicação minha. A gente sabe que é um jogador que tem qualidade, tem força para competir, tem um jogo aéreo muito bom. Né? E os dois meninos dos dois extremos, não, o Rafael já não foi estreia, o Rafael já tinha jogado com a gente estadual. Né? Agora o Tauan e o Vitinho entraram dentro da sua característica. O Vitinho é um cara técnico do drible, né? Teve umas 3 bolas que ele arrastou no contra-ataque. O Tauan é um cara de velocidade, também puxou alguns bons contra-ataques. Vocês vão entendendo o grupo vai entendendo eles também. É um tempo de adaptação, mas é bom você fazer essa adaptação com bons resultados para eles ganharem confiança. Agora, você falou recentemente que Obrigado. Com mais opções, não é só a questão técnica, né, dessas opções, mas também essas opções diferentes, elas criam uma competitividade muito grande no dia a dia, que acaba sendo muito forte. A gente viu o Cedric fazendo gol na estreia, hoje o Caio Rafael fazendo gol, saindo do banco. É isso que você quer, Claudinei, do elenco? Sim, assim, quanto melhor o teu elenco, mais qualifica o treinamento, né? Então, assim, quando você tem um elenco, e não foi o caso aqui no Londrina desde que eu cheguei, não é que acontecia isso não. Ano passado a gente elogiava também a competitividade dos jogadores, que a gente falou, mudou característica, a gente tem um pouco mais de quantidade de atletas. Mas se você estiver dirigindo um time que você vai fazer um coletivo, você ganha de 6-0 do time reserva, não vai acrescentar nada, você não vai evoluir. Então a gente faz coletivos ali, eu já falei para vocês, o time lá perde do reserva de 2-0, de 2-1, empata. Sempre que a gente propõe qualquer treino é muito difícil o time titular vencer o segundo ou terceiro jogo. Nós temos 3 times completos treinando. Então é muito difícil, seja o time A, o time B, o time C, qualquer time que a gente coloca ali é muito difícil porque tem muita qualidade, né, e muita competitividade. É o que você falou aí, você vê que o João evoluiu, os 2 jogos que o João Vitor fez agora na Série C, porque às vezes porque tem o Cedric ali que está fazendo ele entender que ele tem que se dedicar mais, tem um cara que chegou ali para brigar a posição com ele, e assim para todos, né, e o time vai sendo qualificado, quanto melhor o treino, melhor fica o jogo, com certeza, isso a gente está tendo no dia a dia nosso, entrega total de todos no treinamento. Um adversário que agora criou uma rivalidade muito grande nos últimos anos, que é a equipe do Maringá, dentro de casa, apoio do torcedor, a gente deve ter, até pelas 2 vitórias, carga máxima dos ingressos comercializados. Que projeção você faz para o final de semana? É um jogo muito difícil, né, a gente vai cair até numa coisa que todos falam, né, vai cair no comum aí de falar que o Maringá tem um jogo diferente, vocês sabem. É um time que marca individual o campo inteiro, 10 para 10, correndo o campo inteiro individual. E acaba gerando um incômodo isso, é uma dificuldade. Você vamos jogar 19 jogos na primeira fase. O único jogo que vai ser assim vai ser do Maringá. Então a gente tem que pensar o jogo, preparar, criar algumas estratégias para tentar levar vantagem disso, né, evitar muito erro por dentro. Porque assim o Maringá tem jogado, é o jeito deles jogarem, feio, bonito, gostando ou não, é o jeito deles que eles têm conseguido bons resultados. Nos venceram assim, né? Apesar de não ter sido, na minha opinião, um placar mais justo, talvez fosse um empate, mas nos venceram. Então é estar atento, entender como é que a gente vai jogar, quem que a gente vai escalar para esse jogo, se vai ter que trocar algum jogador por questão até de entender o jogo do Maringá. Mas buscar a vitória, né? Contar com o nosso torcedor, a gente fazer uma grande festa lá e buscar os 3 pontos. Tá aí a presença. Você acha que o Pablo já vai estar à disposição na próxima rodada? É difícil falar, né, Rafael? O Pablo, ano passado, ele sofreu com esse problema no tornozelo, aí machucou sozinho num treinamento, conseguiu jogar o primeiro jogo, mas sentiu. É um cara que se doa muito. Mas o que dá tranquilidade pra gente é a gente saber que tem o Cariús que entrou, fez um grande jogo, né? Não precisamos acelerar o Pablo, ele vai voltar quando ele estiver legal, quando estiver bem. Além do Cariús a gente tem o Kaique, que pode fazer um centroavante ali, né? E já fez no estadual, já fez gols inclusive. Então a gente, quem falou, o elenco tá mais completo que o do ano passado, com certeza. A gente investiu não em nome, falar nome, vamos trazer cara de nome, cara não. A gente investiu em jogadores que a gente sabe características, sabe o comportamento e o caráter que vão nos ajudar. Então a gente tem aí jogadores que entram, às vezes não vem, o cara não entra. Hoje o Paredes estava aqui, um cara que a gente trouxe, ele não entrou no campo. Você vê no final do jogo aí, ele treinando com os caras, ele dando parabéns, falando todo feliz fora do campo, que a gente venceu. E isso serve para todos, né? A gente não tem essa vaidade no grupo. Então acho que a gente escolheu muito bem os atletas que estão aqui no Londrina. A gente espera contar com o Paulo o mais rápido possível. Foi o destaque, foi a revelação do Campeonato Paranaense. Mas se não pudermos contar com o Pablo, não vamos fazer terra arrasada, vamos dar moral pro Cariús como a gente fez hoje, vamos dar moral pro Kaique. Com certeza eles vão nos ajudar e vão dar muitas alegrias ao torcedor. E o apoio do torcedor no final de semana? Sim, é como eu falei, a gente conta com todos lá. Eu não gosto de convocar a torcida, já sabem disso. Eu acho que tem gente com muito mais apelo que eu para convocar torcedor, tem jogadores aí de destaque. Mas da minha parte, eu convoco, né, os que puderem estar lá nos ajudando, como sempre ajudaram. A gente espera a casa cheia, com certeza, no VGD. O torcedor nos ajudou muito na primeira partida. Acho que o primeiro tempo que a gente fez magnífico, se deve também
a sinergia com a torcida e espera que daqui para frente, quando a gente jogar no VG, seja da mesma forma. E como eu falei para vocês, se a gente conseguirmos ser um grande mandante, como visitante a gente vai sempre estar pontuando, ou próximo de pontuar, porque a nossa equipe não se acovarda fora de casa, a gente joga sempre buscando a vitória. Legal. A última da minha parte, Claudinei, você falou assim que tem algumas coisinhas para corrigir, sempre há, né? Agora, nada melhor que fazer essas correções com 2 vitórias, é sempre melhor assim. Sim, eu falei para eles assim na palestra hoje, não tem ambiente melhor que ambiente de vitória, né? Pro nosso ambiente, mesmo quando a gente perde, o ambiente é bom, a gente tem, todo mundo se trata com respeito, a gente sabe que todos estão se doando, mas trabalhar com vitória é sempre bom. Você olhar, você pegar, passar um vídeo para os atletas, nós erramos isso, o cara entender que ele errou, mesmo assim venceu, porque não parou de correr, é importante, né? Não é, perdemos porque erramos, nós vencemos, apesar de a gente ter errado, a gente venceu porque vocês correram pra caramba, se dedicaram, né? E um companheiro corrigiu o erro do outro, às vezes o cara erra um passe na frente, o Wallace vem aqui e recupera a bola, a gente erra um tempo de bola, o Luiz faz uma grande defesa. Então é assim que a gente vai construindo um grupo vencedor, cara. É no dia a dia, fazendo as correções que tem que fazer, né? Não é apontar o dedo pejorativamente, é mostrar o erro para a gente não errar mais, né? Não cometer os mesmos erros. Vamos cometer erros diferentes, mas não os mesmos erros que a gente já cometeu em outros jogos. Parabéns. Obrigado, Amaro. E obrigado por vocês terem vindo aí acompanhar. Ano passado vocês não estavam com a gente em todos os jogos. Obrigado por estarem aqui, uma satisfação ter vocês com a gente. Valeu.